Capítulo 6 11 horas. O pântano. Os acontecimentos a seguir ocorrem entre as 11 horas e meio-dia. Ao saírem correndo da casa, Lillian, Mark, Robin e tia Gertrude entram no pântano e se escondem entre as primeiras árvores que cercam o terreno. Depois, ficam observando a casa ao longe, esperando que a coisa que viram há pouco saia. Passam-se alguns minutos e nada acontece. Por que será que aquilo não saiu? Pergunta Mark. Talvez tenha desaparecido, que nem quando eu vi na primeira vez. Responde Lillian. Ele desapareceu na sua frente? Pergunta a tia. Pra falar a verdade, eu não sei, Diz ela. Eu fechei os olhos na hora. Só deu tempo de ver mesmo. Por falar em ver, vocês estão vendo o que eu não vejo? Pergunta Robin, apontando para as pedras onde deveria estar os pedaços de pernil. Toda a carne sumiu. Impossível. Espanta-se a tia, procurando a carne. Como assim impossível? Pergunta Mark. A senhora não disse que o monstro vem comer a carne? Sim, mas é que Gagueja ela. ele nunca tinha feito isso tão rápido. E todos os pedaços sumiram de uma vez só. Simples. Isso quer dizer que ele está aqui agorinha mesmo. Conclui Robin tranquilamente. Depois de dizer isso, os quatro se olham meio assombrados e correm de volta para o terreno, ficando entre a casa e o pântano. O que a gente faz agora? Pergunta Lillian. Dentro da casa tem o fantasma e no pântano tem o monstro. Eu não sei quanto a vocês, mas eu vou me mudar dessa casa agora mesmo. Diz a tia. Mas e aquela história de eu sempre vivi aqui e não conseguirei ser feliz em outro lugar? Ironiza Mark. Isso foi antes de eu saber que a casa já tinha dono. Responde a tia, indo em direção à casa. Aonde a senhora vai? Pergunta Robin assustado. Se vou me mudar, tenho que pegar as minhas coisas, tomar um banho e etc. Diz a tia entrando na casa. Mas o fantasma ainda está aí dentro. Avisa Lillian. Meu Deus, ela é louca mesmo. Fala Mark. Volte aqui, tia. Pode ser perigoso. Vamos ir embora daqui todos juntos. Grita Robin. Tentando impedir a tia, os três chegam à porta da frente da casa e colocam apenas as cabeças para dentro da sala, que está vazia, e pode-se ouvir apenas o som da TV que agora está fora do ar. Onde você está? Diz Lillian. Queremos levar você conosco. Não diz isso, menina. Reclama Mark. Vai que o fantasma pensa que você está falando com ele. Nesse momento, os três ouvem novamente um grito da tia, vindo de dentro do banheiro. É a titia. A doida foi mesmo tomar banho. Fala Robin. Os três correm para o banheiro para socorrer a tia, mas a porta estava trancada. Enquanto Mark e Robin tentam arrombar a porta, Lillian ouve um ruído baixo vindo da cozinha, no fim do corredor que agora está em total escuridão. Que barulho foi esse? Pergunta Lillian assustada. E por que a cozinha está tão escura se ainda é de dia? A porta de trás e as janelas foram fechadas. Diz Mark. Mark e Robin, ainda meio assustados, se aproximam da cozinha silenciosamente, indo de mansinho pelo corredor. Com medo de ser deixada só, Lillian os acompanha apavorada. Chegando à entrada do cômodo, eles espiam o lugar inteiro pelo canto da porta, que está iluminado apenas pela luz do sol que entra pelas frestas do velho telhado. Parece que não tem ninguém aqui. Cochicha Robin. De repente, a geladeira se abre sozinha e um corpo retorcido cai de dentro. Se estira pelo chão, rolando horrivelmente para debaixo da mesa e empurrando as cadeiras com seu peso morto. Os três mal olham aquilo e não têm outra reação senão correr novamente para fora da casa aos gritos. Ali dentro eu não entro mais. Diz Lillian apavorada. O que será que era aquilo? Pergunta Mark. Sei não. Talvez tenha sido aquilo que a titia disse ter visto dentro da geladeira. Diz Robin ainda tremendo. E agora? O que a gente faz? Temos que ir lá salvar a titia. Diz Mark. Olhem isto. Pegadas. Diz Lillian mostrando estranhas marcas no chão. Elas não estavam aqui antes. Tem razão. Concorda Robin. E não são pegadas de gente. Percebem como elas são grandes? Sim. Responde Mark. E vejam, em volta das pegadas está cheio de pelos verdes. Ou seja, é uma criatura grande e peluda que anda de duas patas. Parece que o monstro do pântano que a titia falou existe mesmo. Essas pegadas com certeza não foram deixadas pelo fantasma que vimos lá dentro. Diz Lillian. Aquilo não era verde nem um pouco peludo. Ei, ao lado dessas pegadas tem rastros estranhos. Como se o monstro estivesse arrastando alguma coisa para dentro do pântano.
diz Robin. E eu acho que sei o que era. Diz Mark num tom de mistério, encontrando um sapato jogado no chão e mostrando para os outros. Você tá brincando, né? Ironiza Robin. Vai dizer que o monstro saiu abaixadinho brincando de arrastar esse sapato no chão? Não é isso, tonto. Esse sapato era o que a titia estava usando. Responde Lillian. Mas, Mark, a titia não está trancada no banheiro agora? Parece que não mais. Responde Mark. Reparem como as pegadas vêm da casa e terminam entrando no pântano. O monstro deve ter conseguido entrar de algum jeito. Acho que foi por causa disso que a titia gritou. Diz Robin. Então ele a arrastou para dentro do pântano. Diz Lillian. Temos que ir salvá-la. Tem razão. Concorda Mark. Ela pediu a nossa ajuda. Então vamos ajudá-la. Tudo bem. Mas vamos com cuidado, porque não sabemos como é essa criatura. Diz Robin preocupado. Os três começam a seguir as estranhas pegadas e entram ainda mais no pântano, que, felizmente, não está mais tão escuro. Já era quase meio-dia, e o sol estava alto no céu, permitindo assim que alguns raios de luz passassem entre as árvores iluminando a mata. Depois de alguns minutos de caminhada, Lillian, Mark e Robin continuam seguindo as pegadas do monstro quando... Olhem, eu vi alguma coisa naquela direção. Diz Lillian, se desviando do caminho das pegadas. Parece um telhado. Vamos ir lá ver o que é? Diz Robin a seguindo. Ei, Avisa Mark. as pegadas não vão para esse lado. Eu sei. Vamos só dar uma olhadinha rápida. Diz Lillian se afastando. Depois a gente continua seguindo o monstro. Não aguentando de curiosidade, Mark decide ir com eles. Os três encontram uma velha construção que mais parecia ruínas antigas. Incrível. Parecem os restos de um castelo. Diz Robin apontando. Vamos ver o que tem dentro. A construção era composta de duas paredes laterais, feitas com blocos de pedra maciça. Na frente não havia parede, apenas um emaranhado de paus para segurar o teto improvisado, onde nesse meio tinha uma porta. Atrás havia um grande portão que se estendia de uma parede à outra, mas estava todo despedaçado. Pra que ter porta aqui na frente? Se dá pra entrar por qualquer lugar. Diz Robin entrando por entre as tábuas de madeiras da frente e sem passar pela porta, que era inútil. Parece que alguém aproveitou o resto dessas ruínas e improvisou uma espécie de depósito. Diz Mark, já dentro da construção. Quanta coisa estranha. Diz Robin olhando os objetos. Entre eles haviam um enorme bote salva-vidas, equipamentos de alpinismo, um pequeno trator de recolher neve, fantasias de carnaval de diversas formas e tamanhos, um enorme aquário de vidro com um crocodilo morto em formol, 20 malas cheias de bonecas de plástico, perucas e barbas postiças, 2 empilhadeiras, 15 rodas de microaviões a jato, 200 metros de canos de esgoto, 3 maços de feno e um trator de debulhar arroz. E olha que esses montes de tralhas estão apenas nos cantos das paredes. Diz Lillian. Porque se repararem bem, aqui no centro tem um enorme vão vazio, como se tivesse mais coisas que já foram retiradas. Esse portão foi quebrado recentemente. Diz Robin tirando pedaços de pedra que se desprendem das paredes. Olha como ainda está caindo pedrinhas da parede. É como se alguma coisa grande estivesse trancada aqui dentro e saiu quebrando o portão dos fundos. Diz Mark. E seja o que for, saiu raspando nas árvores, derrubando galhos e folhas. Diz Lillian. Esperem aí. Diz Robin olhando com cuidado as árvores desgalhadas. Acho que são as mesmas árvores que vimos sacudindo de longe na hora que íamos assistir TV. É mesmo. Concorda Mark. E aqui estão as marcas que a coisa grande deixou. Parecem as marcas das rodas de um caminhão. Fala Lillian. Vamos ver para onde elas vão. Diz Robin já seguindo os rastros que descem num declive do terreno. Nada disso. Diz Mark segurando Robin pelo colarinho. Esse depósito cheio de lixo não tem nada a ver com o monstro e o desaparecimento da titia. Vamos voltar lá para onde estavam as pegadas do monstro. Tem razão. Diz Lillian. O importante agora é salvar a titia. Lillian, Mark e Robin voltam pelo mesmo caminho de antes. E depois de encontrarem novamente a trilha de pegadas, continuam a segui-las. Não demorou muito até que os três chegam a um longo ramal de barro, cercado pelas mesmas árvores sombrias do pântano, que o margeavam por toda a sua extensão. Essa não. Reclama Lillian. Em volta desse ramal de barro só tem mato e grama. Não tem como saber para onde o monstro foi. Por quê? Pergunta Robin. Não tem como deixar pegadas em cima da grama. De repente, do meio das árvores, surge um homem correndo desesperadamente e gritando. Socorro, socorro! Me ajudem! Espere, se acalme. Diz Lillian. Quem é você? Pergunta Mark.
Meu nome é Roberto. O que aconteceu, Roberto? Pergunta Robin. Bem, eu vinha dirigindo minha caminhonete quando, de repente, um monstro horrível pulou na frente dela. Freiei o carro e fiquei paralisado de medo. Então a coisa começou a tentar entrar por uma das portas, mas eu saí pela outra. Então ele foi embora levando a minha caminhonete. Tenho de fazer alguma coisa. Vou procurar a cidade mais próxima. Espere! Diz Mark tentando segurar o homem apavorado. Não pode voltar por este caminho deserto sozinho. O homem não escuta e segue pela direção oposta deles e já some na esquina ali adiante. Não adianta. Ele não quis escutar. Diz Robin. Puxa vida! Diz Lillian preocupada. Não deu tempo de perguntarmos dele se o monstro estava carregando a titia. O que faremos agora? Diz Mark indeciso.